Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje quero falar ao seu coração sobre algo profundamente espiritual, algo que toca diretamente na sua identidade e no seu propósito, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Muitas vezes, enfrentamos situações em que parece que tudo ao nosso redor está tentando arrancar o que Deus nos deu. Pessoas podem se levantar, circunstâncias podem se agitar, ataques podem surgir, portas podem parecer se fechar. Mas existe uma verdade eterna que permanece acima de qualquer cenário. Aquilo que Deus te entregou, ninguém pode tirar. A palavra do Senhor em João 10:29 diz: Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo que aquilo que pertence ao Pai, aquilo que está guardado nas mãos dele, é intocável pelos ataques do inimigo. E se você está nas mãos de Deus, se o seu propósito, a sua vida, a sua promessa e o seu chamado foram entregues por ele, então não há força contrária que consiga cancelar o que o Senhor determinou. Quantas vezes você já sentiu que estavam tentando tirar de você a paz, a alegria, o chamado, o avanço, o ministério, o trabalho, o relacionamento ou até mesmo a esperança? Quantas vezes você já percebeu tentativas de desânimo, de confusão, de injustiça ou de desgaste emocional tentando te afastar daquilo que Deus planejou? Mas hoje eu quero profetizar ao seu coração que aquilo que o Senhor te confiou está protegido no céu, firmado na palavra e blindado pela autoridade divina. Não importa o que tentem fazer. Não importa quem tente se levantar. Não importa quem tente tomar o que não pertence a eles. O que Deus colocou nas suas mãos não foi colocado por acaso. Foi preparado. Foi desenhado para você. Foi liberado sobre a sua vida com propósito. E se Deus te entregou, é porque você é capacitado para guardar, desenvolver e multiplicar aquilo que Ele te confiou. Existem momentos na caminhada em que Deus permite que a pressão aumente. Mas não é para te destruir, e sim para te fortalecer. É nessas fases que você percebe o quanto que Deus te entregou permanece, mesmo quando tudo ao redor parece tentar te desestabilizar. Existem dons em você que ninguém pode roubar. Existem portas que Deus abriu e que ninguém pode fechar. Existem promessas que já estão registradas no céu e que não podem ser apagadas por nenhuma interferência humana. Talvez você esteja vivendo um tempo em que sente que suas mãos estão vazias, mas não estão. O que Deus te deu permanece aí dentro de você. O chamado, a unção, a visão, o projeto, o propósito, o sonho que Ele mesmo despertou. Às vezes, o inimigo tenta te convencer de que você perdeu, mas Deus te diz hoje: você não perdeu nada que eu te entreguei. Você apenas está entrando em um estágio novo de maturidade espiritual, onde aquilo que eu coloquei em você começará a se manifestar com ainda mais clareza e força. Muitas vezes, o inimigo não tem medo do que você tem agora, mas do que você vai se tornar quando desenvolver o que Deus colocou nas suas mãos. Ele tenta roubar, bloquear, atrasar, distrair, cansar ou enfraquecer justamente porque sabe que, quando você despertar completamente para a identidade que o Senhor te deu, você se tornará uma ameaça espiritual. Mas mesmo assim, fique em paz, Ele não pode tocar naquilo que Deus te entregou. Ele pode tentar pressionar, mas não pode tomar. Pode tentar intimidar, mas não pode interromper. Pode tentar atrasar, mas não pode cancelar. Hoje Deus quer reacender dentro de você a consciência de que o que Ele colocou nas suas mãos tem valor eterno. Não é algo passageiro, não é algo frágil, não é algo que depende da aprovação humana. É algo selado pelo céu. E o que é selado pelo céu permanece, mesmo quando tudo na terra parece balançar. Respire fundo agora e perceba: Deus está te lembrando de quem você é nele. Não porque você seja perfeito, mas porque você é escolhido. Não porque você nunca errou, mas porque Ele te confiou algo que ninguém mais poderia carregar. E aquilo que Deus confia, Ele sustenta. Aquilo que Deus entrega, Ele protege. Aquilo que Deus determina, Ele cumpre. Quando olhamos para a Bíblia, vemos uma linha contínua que percorre a história de homens e mulheres escolhidos por Deus. E existe um padrão em comum. Tudo aquilo que Deus entregou a eles passou por fases de ataque, oposição, tentativa de roubo, distorção ou destruição. Mas, em todos os casos, aquilo que vinha de Deus permaneceu firme até se cumprir. Isso nos mostra que não é o ataque que define o resultado, é a origem da promessa. Se ela veio de Deus, ela permanece. Quando Deus entregou a Davi a unção para ser rei,
Saul tentou tirar dele aquilo que o Senhor havia determinado. Saul tentou apagar sua história, desanimá-lo, persegui-lo e até matá-lo. Mas não adiantou. Davi não se tornou rei porque tinha força, influência ou porque as circunstâncias eram favoráveis. Ele se tornou rei porque Deus havia dito que ele seria. E quando Deus fala, ninguém desfaz. Não importa quem tente te atingir, te diminuir ou te fazer desistir. O que Deus colocou sobre a sua vida vai se cumprir, porque não depende da vontade humana, depende da fidelidade divina. José recebeu de Deus um sonho. E aquele sonho era espiritual, profético e totalmente alinhado ao propósito de Deus. Seus próprios irmãos tentaram arrancar aquilo dele. Tentaram matar, esconder, vender, apagar, calar. Mas o que Deus havia plantado no coração de José ninguém conseguiu arrancar. Podiam tirá-lo da casa do pai, mas não podiam tirar dele a promessa. Podiam colocá-lo numa prisão, mas não podiam aprisionar o que Deus havia liberado sobre a vida dele. Isso prova que, quando Deus entrega, ninguém desfaz, ninguém toma, ninguém cancela. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você carrega algo que Deus te deu, mas parece que tudo ao seu redor está tentando te convencer de que não vai acontecer. Talvez seja um chamado ministerial, uma promessa, uma porta aberta, um projeto, um relacionamento que Deus alinhou, um propósito que queimou no seu espírito. Mas o cenário atual grita o contrário. As pessoas ao redor duvidam. As dificuldades parecem grandes demais. As pressões se acumulam. As emoções oscilam. E você começa a se perguntar se realmente conseguirá viver o que Deus prometeu. Mas hoje o Espírito Santo te diz: o que eu te entreguei está preservado. Está guardado. Está nas minhas mãos. E quando está nas minhas mãos, ninguém toca. Não importa se tentam te empurrar para baixo. Não importa se tentam se adiantar para ocupar o lugar que eu preparei para você. Não importa se tentam te ferir para que você desista. O que eu te dei foi selado por mim, e ninguém desfaz o que eu selo. Talvez você não veja os frutos agora. Talvez você não consiga enxergar com clareza o caminho completo. Mas o que Deus colocou nas suas mãos não é sustentado pela sua força. É sustentado pela mão poderosa dele. E essa mão é invencível. Não existe força capaz de competir com o propósito de Deus. Não existe pessoa capaz de impedir o que Deus já determinou. Não existe circunstância que consiga apagar o que o Senhor escreveu sobre você. Às vezes, Deus permite que certas coisas tentem se levantar contra você justamente para te mostrar que aquilo que Ele te deu é mais forte que qualquer oposição. Porque, quando tudo tenta te derrubar e ainda assim você permanece, você percebe que não é você segurando a promessa, é a promessa que está te segurando. Não é você tentando conservar o que Deus te entregou, é Deus segurando firme aquilo que Ele mesmo colocou em você. O inimigo não luta contra aquilo que não tem valor. Ele luta contra aquilo que tem potencial de glorificar a Deus. E se você está enfrentando resistência, oposição, pressão ou tentativas de desgaste, isso é um sinal de que há algo precioso nas suas mãos. Algo que veio do céu. Algo que te conecta ao seu destino. Algo que carrega a marca da promessa. E por isso o inimigo não quer que você avance, mas ele não pode impedir. Ele não pode tirar. Ele não pode cancelar. Respire fundo agora. Traga à memória aquilo que Deus te entregou lá no começo. Talvez você tenha escondido, esquecido, deixado de lado, se afastado, se sentido incapaz ou até desacreditado. Mas aquilo ainda está aí dentro, intacto. Porque Deus não tira de você o que Ele te deu, Ele fortalece. Ele amadurece. Ele capacita. Ele molda. Ele te prepara para carregar com excelência aquilo que te confiou. E antes de encerrar esta parte, eu quero te pedir uma coisa. Se esta palavra já está falando ao seu coração, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a alcançar ainda mais pessoas. Também escreva nos comentários: o que Deus me entregou está guardado nas mãos dele. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você vai ser instrumento de Deus para fortalecer outra vida. Muitas vezes, aquilo que Deus nos entrega passa por um processo antes de se manifestar completamente. Esse processo não é para nos machucar, e sim para nos fortalecer.
É nesse caminho que aprendemos a confiar mais em Deus do que em nossas próprias percepções. A promessa, o chamado, a unção, a direção, o sonho, tudo isso amadurece dentro de nós enquanto caminhamos. E, por mais que pareça demorado, Deus sabe exatamente o tempo certo para revelar cada etapa daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Existe um detalhe precioso sobre a forma como Deus trabalha. Ele nunca nos dá algo preparado para perder. Se Ele colocou algo na sua vida, é porque Ele já viu o final antes mesmo que você desse o primeiro passo. Ele já viu você vencendo, Ele já viu você sendo estabelecido, Ele já viu você vivendo aquilo que Ele planejou. Deus não improvisa. Ele cumpre propósito. E é por isso que o processo da espera, às vezes, se torna tão intenso. Porque enquanto esperamos, somos moldados. Enquanto esperamos, somos lapidados. Enquanto esperamos, somos treinados para carregar aquilo que Deus nos entregou. Pense em Davi novamente. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas não assumiu o trono imediatamente. Por quê? Porque o processo iria transformá-lo no líder que Deus queria que ele fosse. O processo não anulou o que Deus entregou. Pelo contrário, o fortaleceu para que ele pudesse viver aquilo com maturidade. O mesmo acontece com você. O que Deus te deu está passando por um processo. Talvez o processo seja interno, fortalecimento emocional, cura de feridas, amadurecimento espiritual. Talvez o processo seja externo, situações que você não entende, mudanças inesperadas, ajustes de rota, esperas prolongadas. Mas tudo isso está preparando o cenário para que o que Deus te entregou se manifeste com glória e autoridade. E sabe qual é a parte mais linda dessa jornada? O que Deus te entregou não se perde no processo. Ele não te dá algo e depois recolhe porque você errou, hesitou ou teve medo. Deus não é como o homem. Ele não volta atrás em suas decisões. A Bíblia diz em Romanos 11:29 que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso significa que aquilo que Ele te deu permanece, mesmo quando você tropeça. Permanece, mesmo quando você se sente fraco. Permanece, mesmo quando você duvida por instantes. Permanece, porque Deus não muda, e a promessa permanece com Ele. Talvez você esteja passando por um vale justamente agora. Talvez o cenário esteja confuso. Talvez você esteja tentando entender por que algo demorou, por que algo mudou, por que algumas portas se fecharam. Mas hoje o Senhor te diz: eu não tirei de você. Eu estou te preparando. Eu estou fortalecendo suas raízes para que, quando o que eu te dei florescer de verdade, ninguém mais consiga arrancar. Você não perdeu a promessa. Você não perdeu o propósito. Você não perdeu o que Deus colocou nas suas mãos. O que você está perdendo, na verdade, é o medo, a insegurança e a dependência das circunstâncias. Deus está te ensinando a depender dele para que, quando chegar o momento, você viva com confiança, autoridade e maturidade aquilo que ele preparou. E existe mais uma verdade que precisa entrar no seu coração hoje. Aquilo que Deus te entregou não é pequeno. Talvez pareça pequeno agora, talvez pareça invisível para os outros, talvez pareça simples demais. Mas tudo o que Deus coloca nas nossas mãos começa como uma semente. A semente parece pequena, frágil, insignificante. Mas dentro dela existe uma árvore inteira, existe uma floresta inteira, existe um propósito poderoso esperando o tempo de florescer. O que Deus colocou no seu interior é assim. Tem potencial enorme. Tem propósito profundo. Tem destino profético. Tem impacto espiritual. E por isso o inimigo tenta te distrair, te cansar, te confundir. Porque ele sabe que, quando essa semente germinar, vai gerar frutos que glorificarão a Deus e tocarão muitas vidas. Então permaneça firme. Não entregue ao medo aquilo que Deus te entregou pela fé. Não abandone o propósito porque o processo está exigindo mais de você. Não desista porque o tempo parece longo. O que Deus te deu está vivo, está ativo, está protegido. E no tempo certo, Ele vai fazer florescer. Uma das razões pelas quais aquilo que Deus coloca em nossas mãos é tão precioso é porque Ele não entrega coisas superficiais. Deus entrega destino, propósito, identidade, missão, promessas, unção e direção. Ele não está apenas tentando melhorar a sua vida.
Ele está construindo uma história eterna através de você. E quando Deus decide fazer algo através da sua vida, ninguém pode impedir. Às vezes, você pode até sentir que está cercado por pressões e ataques. Pode ser que haja pessoas que não entendem o que Deus está fazendo em você. Pode ser que situações inesperadas tentem te atingir para te tirar do foco. Mas nenhuma dessas coisas tem poder para arrancar das suas mãos aquilo que o Senhor já determinou. Isso acontece porque Deus não trabalha apenas no visível, Ele trabalha no invisível. Enquanto você está olhando para o que parece estar acontecendo, Deus está movimentando bastidores espirituais para cumprir aquilo que Ele te entregou. Quando olhamos para a vida de Moisés, vemos um plano inteiro sendo mudado por Deus desde o nascimento. Faraó tentou matar as crianças hebreias, mas Moisés não era apenas mais uma criança, ele era alguém com uma missão divina. E por isso, apesar de tudo parecer contra, Deus preservou sua vida. Colocou-o na casa do inimigo para ser treinado onde seria mais útil depois. Isso mostra que, mesmo quando o ambiente parece hostil, aquilo que Deus entregou continua seguro. Deus tem maneiras surpreendentes de proteger o que é seu. Ele abriu o Mar Vermelho, alimentou com maná no deserto, sustentou com água da rocha, guiou com coluna de fogo e nuvem. Tudo isso para mostrar que o que Ele entrega, Ele sustenta com provisão e direção. E com você não é diferente. O que Deus te deu será sustentado por Ele mesmo. A força para continuar não depende de você, mas da fidelidade de Deus. E talvez você tenha passado por momentos em que achou que alguém estava prestes a tomar o seu lugar, ocupar a sua posição ou roubar aquilo que Deus havia te prometido. Mas entenda uma coisa: aquilo que Deus preparou para você não cabe em outra pessoa. Não é transferível, não é substituível, não é adaptável. É seu. E ninguém é capaz de carregar o que foi desenhado para suas mãos. Sempre existirão pessoas que vão olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua vida e tentar imitar, tentar copiar, tentar se adiantar. Mas a unção que Deus colocou sobre você não pode ser duplicada. O inimigo pode tentar, mas não consegue reproduzir aquilo que pertence ao Espírito Santo. E ele sabe exatamente o que te entregou: dons, talentos, graça, sensibilidade espiritual, sabedoria, visão, resiliência, fé. Isso é seu. E permaneça em paz, porque ninguém tem acesso àquilo que Deus guardou no seu interior. O inimigo também tenta agir através da dúvida. Quantas vezes você já questionou: será que Deus realmente falou comigo? Será que essa promessa ainda é minha? Será que esse sonho ainda vai acontecer? Esses questionamentos aparecem justamente quando você está perto de uma nova fase. O inimigo tenta enfraquecer sua confiança para que você mesmo abra mão do que Deus te entregou. Mas não caia nessa armadilha. A dúvida não vem de Deus, ela vem para tentar te afastar do caminho. E quando a dúvida se levanta, Deus vem com a palavra e diz: eu sou fiel para cumprir. Eu não desisti de você. O que eu te dei ainda está nas suas mãos. E aqui está algo profundo. Muitas vezes, o que mais tenta te atingir não é o inimigo, mas sua própria percepção. Quando você olha para a situação com os olhos naturais, parece impossível. Parece distante. Parece que os outros estão avançando e você não. Parece que o tempo está passando e nada muda. Mas quando você olha com os olhos espirituais, percebe que Deus está trabalhando em silêncio, alinhando, preparando, fortalecendo e te levando passo a passo ao cumprimento daquilo que Ele te entregou. A verdade é que você já tem o que precisa. Deus já depositou dentro de você o que Ele prometeu. Não falta nada. Não está atrasado. Não está fora do lugar. Você está no tempo de Deus, e o tempo de Deus nunca falha. Por isso, não permita que a ansiedade roube a sua paz. O que Deus te entregou está preservado e será revelado de maneira ainda mais poderosa do que você imagina. Continue firme. Continue fiel. Continue confiando. Porque aquilo que Deus te deu já está escrito na eternidade, e o que é escrito na eternidade ninguém pode apagar da sua história. Existe algo muito precioso que precisamos compreender. Quando Deus te entrega algo, Ele também te dá a graça necessária para proteger, desenvolver e honrar aquilo que recebeu. Deus não coloca nas suas mãos algo que você não possa carregar. Ele não te dá uma missão sem te capacitar para cumpri-la. Ele não libera uma promessa sem te fortalecer para vivê-la.
O que ele coloca em você vem acompanhado de força, sabedoria e uma medida de fé que cresce à medida que você caminha. E, exatamente por isso, você pode ter certeza absoluta de que ninguém conseguirá roubar aquilo que foi colocado nas suas mãos pelo próprio Deus. Para roubar, seria necessário superar a força dele, e isso é impossível. Seria necessário desfazer sua vontade, e isso ninguém pode. Seria necessário entrar no território daquilo que Deus guarda, e nenhum inimigo consegue atravessar o limite que Deus estabelece. Olhe para o que você tem vivido. Talvez você tenha passado por situações que tentaram te fazer acreditar que havia perdido algo. Talvez tenha pensado que a promessa esfriou, que o chamado diminuiu, que a graça enfraqueceu. Mas, na verdade, o que Deus te entregou nunca saiu de você. A sensação de perda, muitas vezes, é apenas um sinal de que algo está sendo aprofundado no seu espírito. Muitas vezes, o que Deus faz é esconder por um período aquilo que é precioso, não para tirar, mas para proteger. Assim como fez com Moisés, colocando-o em um cesto no rio, Deus às vezes coloca aquilo que te deu em um cesto de proteção, afastando de você a vista de pessoas que poderiam tentar roubar, manipular, distorcer ou interferir. E enquanto ninguém vê, Deus trabalha. Enquanto ninguém percebe, Deus fortalece. Enquanto parece que nada está acontecendo, Deus está ajustando tudo. E é aqui que muitos se confundem. Quando Deus esconde, parece perda. Mas é proteção. Quando Deus silencia, parece abandono. Mas é preparo. Quando Deus desacelera, parece atraso. Mas é alinhamento. Quando Deus recolhe por um momento, parece que está tirando. Mas não está tirando, está preservando para revelar no tempo certo. Você não sabe quantas guerras espirituais Deus venceu por você enquanto você achava que estava parado. Quantas calúnias não prosperaram. Quantas portas erradas Ele fechou. Quantos caminhos tortos Ele endireitou. Quantas mãos erradas Ele impediu de tocar no que era seu. Tudo isso sem você perceber, porque Deus não apenas te entrega, Ele também cuida daquilo que te deu. E quando chega o tempo de manifestar aquilo que Ele preparou, nada impede. Nada atrasa. Nada compromete. Porque chega o momento em que aquilo que Deus te entregou se torna tão evidente que até quem antes duvidou terá que reconhecer que foi Deus quem fez. A Bíblia diz que Deus exalta no tempo certo. E quando esse tempo chega, ninguém consegue bloquear. Deus abre portas que ninguém fecha. Ele cria oportunidades que não existiam. Ele levanta pessoas para te favorecer sem que você peça. Ele muda cenários em questão de momentos. Ele te tira de lugares de dor e te coloca em lugares de honra. Ele transforma insultos em testemunhos. Tudo isso porque o que Ele te entregou não ficou para trás, apenas amadureceu. Pense em todas as áreas da sua vida. Seus sonhos espirituais, seus talentos, seus dons, seu chamado, suas conquistas, seus relacionamentos, seus projetos. Tudo isso faz parte de algo maior que Deus desenhou para você. E quando Deus escolhe te dar algo, Ele marca com uma assinatura celestial. Essa assinatura é intransferível. Não pode ser copiada. Não pode ser anulada. Não pode ser apagada. Por isso, entenda, mesmo quando pessoas tentam se aproximar para usufruir do que é seu, elas não conseguem tomar posse de algo que não carregam por dentro. Elas podem tentar se aproximar, tentar se adiantar, tentar competir, tentar copiar, mas não conseguem carregar a graça que foi derramada sobre você. Quem recebe de Deus carrega um selo que não pode ser replicado. E é por isso que você não deve temer perda. Não deve temer substituição. Não deve temer atraso. O que é seu em Deus te alcança. E o que Deus colocou em você permanece, independente das circunstâncias. Sinta a paz do Espírito Santo agora. Ele te lembra: eu te dei, eu sustento, eu protejo, e eu vou cumprir. Existe um mover de Deus que acontece dentro de você antes de acontecer ao seu redor. Muitas vezes, Deus começa mudando seu interior, ajustando seu coração, alinhando sua visão e fortalecendo sua fé antes de mover as circunstâncias externas. E isso é importante porque aquilo que Ele te entregou exige maturidade para ser vivido plenamente. Ele não quer apenas te dar coisas, Ele quer te preparar para sustentar o que está vindo. E talvez você tenha sentido essa mudança interior ultimamente.
Talvez o que antes te abalava já não abala mais. O que antes te confundia já não te confunde. O que antes te fazia retroceder hoje só te empurra para mais perto de Deus. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo trabalhando em você para te fazer perceber que aquilo que Deus te deu é mais forte do que qualquer resistência que você já enfrentou. É impressionante como Deus transforma o modo como enxergamos as batalhas. Antes, você achava que estava perdendo. Agora, percebe que estava sendo treinado. Antes, achava que estava atrasado. Agora, entende que estava sendo processado. Antes, achava que Deus tinha tirado algo. Agora, percebe que Ele estava preparando o terreno para multiplicar o que colocou nas suas mãos. E quando Deus te prepara, Ele também te separa. Ele separa você de ambientes que não te edificam. Separa você de pessoas que tentariam destruir o que Ele está construindo. Separa você de distrações que tentariam roubar aquilo que Ele te entregou. Essa separação, muitas vezes, é dolorosa. Porque você não entende de imediato porque certas portas se fecham, porque certas relações mudam, porque certos caminhos deixam de fazer sentido. Mas, com o tempo, você percebe que Deus estava te protegendo. Muitas pessoas perdem aquilo que carregam não porque não tinham habilidade, mas porque estavam cercadas por ambientes errados. Deus sabe disso, e por isso Ele te protege até dos ambientes que você ainda não percebeu que poderiam te ferir. Muitas vezes, Ele tira você de lugares que você queria ficar, porque Ele enxerga o que você não vê. Ele sabe que o que te entregou é precioso demais para ser exposto em lugares de vulnerabilidade. E aqui está um dos segredos mais fortes da vida espiritual. Quando Deus separa, Ele não isola. Ele prepara. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito antes de iniciar seu ministério. Não era isolamento, era preparação. O deserto não tirou nada de Jesus. Pelo contrário, fortaleceu aquilo que Ele carregava. E com você é a mesma coisa. O que Deus te deu não diminui no deserto. Cresce. É no silêncio que Deus te revela. É na espera que Ele te fortalece. É na luta que Ele faz surgir em você uma fé que não pode ser arrancada. Talvez você já tenha perguntado a Deus: por que isso aconteceu? Por que tal pessoa se afastou? Por que aquela porta fechou? E Deus responde hoje: porque o que eu te dei é grande demais para ser exposto antes da hora. Ele não está tirando. Ele está guardando. Ele está lapidando. Ele está blindando. Ele está preparando para que quando chegar o momento da revelação, ninguém possa resistir ao que Ele vai fazer através da sua vida. Existe também o fator do tempo. O tempo de Deus nunca se atrasa. Nunca. Pode parecer que as coisas estão demorando, mas o que Ele te entregou está sendo alinhado com situações, pessoas e cenários que você ainda nem conhece. Deus está conectando peças espirituais, movendo circunstâncias, posicionando pessoa-chave, abrindo caminhos que você só vai perceber lá na frente. E quando você chegar ao ponto certo, tudo fará sentido. Você não está fora do propósito. Você não está desfocado. Você não está atrasado. Você está no processo exato que Deus planejou. E o que Ele te deu está sendo fortalecido enquanto você caminha. A cada dia, Deus te capacita mais. A cada batalha vencida, Ele te faz amadurecer. A cada oração, Ele te aproxima mais do centro da vontade dEle. Por isso, não permita que o medo te engane. O medo tenta sussurrar que você vai perder. O medo tenta convencer que você não está pronto. O medo tenta te fazer desistir antes da hora. Mas Deus diz: não temas. Eu sou contigo. Eu te entreguei. Eu te sustento. Eu vou cumprir. E essa palavra é para você hoje. O que Deus te entregou está intacto. Não foi perdido. Não foi roubado. Não foi diminuído. Está vivo dentro de você. E no tempo certo, será revelado de uma maneira tão poderosa que até você ficará surpreendido com a grandeza do que Deus estava preparando. Agora que chegamos a este ponto da mensagem, quero que você perceba algo essencial. Tudo que Deus te entregou não é apenas para você. É para que através da sua vida o nome dele seja glorificado. Deus não te entrega dons, promessas, oportunidades ou unção apenas para elevar sua história, mas para tocar vidas, transformar ambientes,
trazer luz onde há escuridão e manifestar o reino onde ele te estabelecer. Existem pessoas que serão alcançadas apenas quando aquilo que Deus colocou em você for ativado. Existem ambientes que só serão transformados quando você ocupar o lugar que Deus preparou. Existem portas que só abrirão quando você se posicionar com coragem e fé. E por isso o inimigo tenta impedir que você avance. Não é apenas sobre você, é sobre tudo o que Deus quer fazer através de você. Mas hoje o Espírito Santo te fortalece e te lembra: aquilo que eu te dei ninguém tira. Nem o medo, nem a dúvida, nem as pessoas, nem o passado, nem as circunstâncias, nem o tempo. O que Deus te entregou está blindado pela palavra e guardado pela mão dele. Deus vai te honrar. Ele vai te estabelecer. Ele vai te levantar. Ele vai te capacitar ainda mais. Ele vai te surpreender. E quando ele fizer, ninguém poderá negar que foi ele, o Senhor, quem realizou. Por isso, continue caminhando. Continue orando. Continue crendo. Continue obedecendo. Continue se posicionando. Não pare. Não desista. Não recue. Você está carregando algo precioso demais para ser colocado de lado. Você carrega uma promessa que nasceu no coração de Deus. E tudo o que nasce no coração de Deus nasce para vencer. E agora, eu quero orar por você. Oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta vida que está ouvindo esta mensagem agora. Obrigado porque o que o Senhor entregou a ela é precioso, eterno e protegido pelas tuas mãos. Pai, eu te peço que o Senhor fortaleça o coração dela, renove sua fé, restaure sua confiança e traga clareza ao seu espírito. Que toda insegurança, todo medo, toda dúvida e toda voz contrária caiam por terra agora, em nome de Jesus. Pai, guarda aquilo que o Senhor plantou dentro dela. Protege a promessa, protege o propósito, protege a unção, protege o chamado, protege o sonho que o Senhor mesmo gerou. Que nada e nem ninguém consiga interferir naquilo que vem do alto. Que esta pessoa seja revestida de força, coragem, discernimento e perseverança. Senhor, que ela viva o cumprimento pleno do que o Senhor determinou. Que portas se abram, que caminhos sejam alinhados, que conexões divinas apareçam, que oportunidades sejam liberadas, e que tudo coopere para que a tua vontade seja estabelecida na vida dela. Eu declaro, em nome de Jesus, que o que Deus te entregou está firme, está vivo, está protegido e se cumprirá no tempo perfeito do Senhor. Amém. Encerramento e chamadas para a ação. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like. O seu like ajuda muito o canal a alcançar ainda mais pessoas. Escreva aqui nos comentários: o que Deus me entregou ninguém pode tirar. Essa será a sua declaração de fé. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser fortalecido hoje. Se inscreva no canal Horizonte da Fé e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.